Opa, tudo bom com vocês? Que se você perguntasse pra mim, eu tô meio rouco. Se fosse pra falar da minha rouquice, eu já tava falando de uma certa menina que acha que uma concha e uma TV iam dar certo juntos. Sim, isso foi minha direta. Enfim, o vídeo de hoje é sobre a Itália, o berço da pizza, do Coliseu, do Vaticano. Eu posso considerar o Vaticano? Eu não sei. Mas enfim, para tu entender esse vídeo, você vai precisar de um pouco da história da Itália. E é isso que eu vou te falar agora. Antigamente, a Itália, assim como a Alemanha, não eram unidas. Eram divididos em vários reinos, principados, cidades livres. Então, um dia os dois se unificaram, no mesmo século. Mas enfim, hoje eu vou focar na Itália. Vamos falar sobre a unificação italiana, rapidinho. Piemonte Sardenha era o reino que, entre aspas, unificou a Itália, porque ele teve ajuda de outros reinos, países. Então, eles travaram guerra contra a Áustria, porque ela comandava na época Lombardia e Veneza, que eram reinos italianos, ou atualmente conhecidos pelo mesmo nome. Porém, a Veneza era um nome diferente, mas eu não quero especificar aqui. Se tu quiser procurar mais, vai lá em outros canais. Após duas guerras contra a Áustria, eles conseguiram bastante poder, anexando os estados centrais da Itália e o reino das duas Sicílias, e muito território dos estados papais, atual Vaticano, como eu citei. Por isso que eu acho que Vaticano nasceu da Itália. Eu não sei muito bem. Mas enfim, parte 4. Eu acho que é a parte 4 que eu já tô falando. Mas enfim, parte 5. Chega de enrolação, então vamos para o que originará nosso tema. Depois, a Prússia, reino que originou a Alemanha, travou uma guerra contra a Áustria por causa de alguns ducados no norte, Schleswig e Holstein. Então, a Itália, do jeito que ela é, foi lá e fez outra guerra com a Áustria, se juntando ao lado da Prússia, conseguindo vencer várias batalhas em Veneza. E assim iria conseguir Veneza. Porém, a Áustria deu o controle de Veneza para a França. Sim, a França. E depois de algumas negociações, a França devolveu para a Itália. Assim, finalmente quase unificando, só faltando os estados papais. E a gente irá mudar esse evento no dia de hoje. No vídeo. Tudo faz. Basicamente, o que precisamos mudar para que Veneza não seja dada à Itália é a mentalidade de Napoleão III, que comandava a França na época. A gente precisa fazer com que ele, por algum motivo, queresse mais hegemonia. E não me digam que ficar com um território que não é continental não faz sentido, porque a França de Napoleão tinha uma região da Croácia inteira que não era unida ao resto do país. Então, basicamente é possível. Só podemos mudar a mentalidade dos embaixadores de Napoleão e assim ele não cede Veneza à Itália. Porém, como futuramente a França iria retirar as tropas dos estados papais, eu não vejo que a Itália não ouse ocupar esses territórios. Eu também vejo mudanças na Guerra Franco-Prussiana, e bem bruscas. Como a Itália tinha um desejo muito forte de ocupar Veneza, eles provavelmente novamente se juntariam ao lado da Prússia contra a França na Guerra Franco-Prussiana. E assim poderia se escalar para uma guerra mundial, mas eles ainda não tinham feito a partida da África, então não tinham todos os territórios globais assim. Não tinham territórios, por exemplo, na Oceania. Então, por isso, não seria uma guerra mundial, e sim mais uma guerra continental novamente. Mas provavelmente, como a Alemanha ganharia, com a ajuda da Itália, mais avassaladoramente,
Eu vejo que além da Veneza, a Itália ganha também a ilha da Córcega, da França. Assim, a Primeira Guerra Mundial poderia ter sido um pouquinho melhor também. Porque como a França estaria com raiva além da Alemanha, da Itália também, então provavelmente eles iriam boicotar a Itália na partida da África, com ela ficando com um pouco menos de territórios, como por exemplo, não ganhando territórios na Somália. E assim, a Itália novamente se junta, quer dizer, sim, novamente se junta à Alemanha na Primeira Guerra. E, confia em mim, como outros canais dizem, os potências centrais iriam ganhar, porque além dos países, eles podiam ter também um apoio provavelmente de mais alguns países, vendo que o eixo ia ganhar. Eu digo eixo, mas é potências centrais, então desculpa. E assim eu acho que podemos finalizar esse vídeo. Muito obrigado por assistir e boa sorte se você tiver visto esse vídeo por fins educacionais. Se tu tiver nota baixa de história, é só comentar aqui nesse vídeo e... Aliás, maninho, não sai ainda do vídeo ainda não. Esse é o vídeo de 1 ano desse canal. E eu quero continuar com esse quadro de histórias alternativas misturado com histórias reais. Tipo, eu explicando a história real primeiro e a história alternativa depois. Então, se tu quiser mais vídeos desses, é só você comentar nesse vídeo também. Além disso, uma coisa que eu descobri fazendo esse vídeo foi que Liechtenstein, sim, um país que você nunca deve ter ouvido falar, que existe até os dias de hoje, ele participou da guerra de unificação da Itália, só que foi do lado austríaco. Foram 60, foram 80 de Liechtenstein lutar lá na Itália. Aí eles voltaram para casa com 81 pessoas. E quem era esse outra pessoa que ganhou? Que veio com eles? Porque, tipo, eles deveriam ter morrido lá. Foi um italiano. Sim, eles fizeram um amigo italiano na guerra. Foi uma história muito top, que se quiser eu posso te contar em outro vídeo. Ah, e além desse fato sobre Liechtenstein, eu também descobri que existe uma república rebelde lá na região da Veneza, que é a República de São Marcos, que existiu por 17 meses e foi detido pelos austríacos. Então, faz o L de vez!